Também estou orgulhosa de estar representando o Instituto de Saúde Coletiva. Muita gente na UF não tem ideia, né? Não entende bem o que é o Instituto. E eu acho que hoje aqui o Instituto está com toda a sua força, está cumprindo o papel que ele deve cumprir. O papel, primeiro, de uma unidade da Universidade Federal Fluminense. Universidade é isso. A universidade tem que estar na ponta, a universidade tem que servir, a universidade tem que estar a serviço da população, a serviço do ensino, né, da divulgação de temas nobres, né, como que a gente vai discutir hoje aqui nesse evento. E o Instituto de Saúde Coletiva, ele tem que estar exatamente nesse papel, né, discutindo saúde coletiva, e é pena que esse auditório não esteja mais lotado. Eu espero que as pessoas vão chegando, espero que venham mais alunos. Então eu estou aqui de novo, né, muito honrada de estar nessa mesa, né, também compartilhando, né, o desejo de boas-vindas e de um excelente dia para todos nós hoje. Obrigada, professora Sandra, pelos membros da mesa. Eu convido os membros agora, agradecendo o comparecimento e as falas de todos e de todas, né, porque não temos nenhuma representante. Então, agradecemos a presença de todos e pedimos que agora ocupem seus lugares no auditório para que a gente possa dar prosseguimento ao programa em si. Então, teremos agora a primeira palestra do dia, que é a sensibilização do tema da saúde das pessoas transexuais e travestis, que será proferida por Bruna Benevides. E eu convido, então, a moderadora da mesa, o Isca Vasconcelos, por favor, para que possa assumir a coordenação dos trabalhos. Muito bom dia, galera, tudo bom? Estou chegando aqui muito gaiata, né? Essas coisas muito gaiata tem que ser do Ceará, né? Então, gente, eu não sou do Rio de Janeiro, sou do Ceará. Construí minha militância na escola, né, no ensino fundamental, aí, pelo direito à educação. Fui uma criança trans, então com 10 anos de idade eu já estava deixando essas instituições loucas, né? Porque são instituições onde a gente não é desejado, né? Os nossos corpos não estão, né? A gente viu uma pesquisa aí recente do AfroRec, né, que você publicou, Bruna. E a gente tem um cenário aqui no Rio de Janeiro, pessoal, de 78% de pessoas travestis transexuais não estão no ensino fundamental. E isso significa que 58% conseguem chegar ao ensino médio, né? Ou seja, é uma distribuição desigual de direitos, né? E injusta, porque através da educação é que a gente consegue os outros direitos, né? Então, é importante a gente frisar essa realidade que a gente está vivendo. Então, gente, aqui no Rio a gente tem uma luta organizada no Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais, né? Que é um grupo que constrói vários debates e atividades de sensibilização, né? Na verdade, não é conscientizar, porque as pessoas têm consciência, né, de ações, enfim, né, inclusive consciências boas e ruins, né. E aí a gente constrói, através do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais aqui no Rio, a luta organizada dessas pessoas em prol da defesa de nossas vidas, né, porque a gente, primeiramente, defende a sobrevivência, né. Uma bicha dorme sem saber que vai acordar, né, anda na esquina para ter acesso a um transporte público sem saber se vai conseguir entrar nesse ônibus, né. E aí, uma série de violências, tanto simbólicas, né, como em grande parte físicas, atacam o nosso cotidiano todos os dias aqui dentro desse estado do Rio de Janeiro. Eu também, né, fora do fórum, eu sou assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio. A gente constrói um trabalho lá, né, pela esquerda, que tenta construir projetos de lei, né, resoluções, decretos e defender dentro do município do Rio, que é um berço, né, de... Tanto o Rio de Janeiro como Niterói, né, tem seus conservadorismos, e principalmente numa casa de leis, né? Então a gente está lá naquela casa disputando a defesa das nossas vidas através do legislativo, né, carioca. Então é um prazer, né? Fico muito feliz de vir do Ceará para cá por me encontrar numa situação dessa de estar com vocês, conversando com vocês e a gente dialogar e se conhecer, né? Eu fico pensando muito sobre a questão da entrada das pessoas travestis e transexuais dentro do hospital, dentro de uma unidade de saúde, chegar na calçada, né? Para esse corpo, para essa pessoa. Eu vou tratar travestis, transexuais e transgêneros como transvestigêneros. Pode ser, gente? Transvestigêneros. É uma palavra que a gente vem criando aí no movimento social, né? Que de certa forma ela situa, né? Uma inclusão maior de todos esses termos, né, para significar uma palavra. E aí essas pessoas transvestigêneres, ao
ser negado o nome social, ser negado o uso do banheiro, principalmente dentro dessas instituições, escola, universidade, hospital, unidade de saúde, é muito caro, né? Uma coisa muito pesada, né? Então, assim, nós estamos aqui dentro dessa faculdade de medicina e tal, discutindo saúde coletiva e a inclusão do tempo para as pessoas trans, é muito necessário, né? Haja visto que é principalmente essa categoria médica que nos deve muito, né? O respeito à existência de nossos corpos e o respeito ao nosso acesso à saúde, e nada mais justo do que nós estarmos discutindo nossas vidas diante da perspectiva de saúde, né? Que é uma questão de vida, de sobrevivência. Então, gente, eu chamo agora para essa mesa para a gente poder refletir sobre a sensibilização do tema, né, de saúde das pessoas travestis e transexuais. Não posso esquecer, né, Miel, de fazer a saudação de que é cada vez mais necessário que a gente, ao pensar mulheres transexuais e travestis, a gente não esqueça da especificidade dos homens trans também, né, que é cada vez mais necessário a gente estar intercruzando esses temas, né, porque na fila do ginecologista um homem trans, né, sofre constrangimento, e a travesti vai num, né, endócrino, proctologista, enfim. Então a gente vai pensar sobre essas coisas, e aí eu chamo a minha amiga arretada também, que é do Ceará, e essa bicha é perigosa, Bruna Benevides. Gente, eu vou ficar em pé, né? A gente vai estar em vários momentos, então algumas coisas eu vou meio passar direto. A professora Sandra me deu esse desafio, bom dia para todo mundo novamente, quem chegou depois da mesa de abertura. Ela me deu esse desafio de a gente fazer essa sensibilização. Na verdade, é uma conversa para que a gente possa preparar o terreno para o que vai vir depois. E vão ser muitos temas, muitos diálogos, muitas informações vão ser trocadas no dia de hoje, e é importante a gente tentar nivelar minimamente sobre quem e sobre o que a gente está falando. Eu gosto sempre de fazer um resgate histórico de como que a gente chegou nesse processo que a gente está hoje, onde as identidades trans são vistas como transtornos mentais, né? Então a gente tem aí um processo histórico que durante algum tempo todas as pessoas que não estavam dentro da norma eram vistas como pessoas errantes, e durante um período da história eram pessoas tidas como pecadoras e precisavam ser afastadas da sociedade. Ao passo em que a sociedade contemporânea foi avançando, os diálogos, né? E aí a gente começou a pensar de que forma que a gente não estaria mais perseguindo essas pessoas por uma ideologia religiosa, e aí passa-se um segundo momento onde é criminalizado todas as formas não normativas. Então há uma perseguição de homossexuais, pessoas gênero divergentes, né? Entre outras expressões, as próprias mulheres foram muito perseguidas, etc. E nesse período de criminalização fica muito claro que há sim uma intenção de fazer um apagamento dessas pessoas que representam a quebra da norma, porque é uma ameaça, né? Tudo que está normatizado, quando a gente parte para entender que existem outras possibilidades de ser, de existir, de se comportar, a norma se sente ameaçada, e a gente vê esse levante fundamentalista que a gente vem vendo hoje. Ao passo que as pessoas começaram a se organizar, a revolta do Stonewall, né? Isso é uma coisa bem ampassando para todo mundo entender. As pessoas não aceitam mais esse estigma da criminalização. Então a gente começa a se organizar politicamente. O marco histórico é 69, né? Ano que vem faz 50 anos do Stonewall. Então a gente começa a brigar para que a gente saia dessa categoria de criminalização, onde, por exemplo, Alan Turing foi obrigado a fazer uma terapia de castração química porque ser homossexual era crime naquela época da Segunda Guerra Mundial. Tanto que só teve um perdão real em 2013. E é depois que a gente consegue vencer, de alguma forma, por pressão do movimento social, a gente entra num processo de patologização, né? E aí esse processo de patologização é que coloca homossexuais, travestis, transexuais como pessoas doentes, né? Isso é um primeiro momento. Mas fazendo um resgate ainda anterior, por causa de questões biológicas, eu não sei se todo mundo aqui é da área de saúde, mas em um determinado momento só se existia um corpo, né? Era um corpo e o outro corpo que existia era um homem para dentro, né? E não sei se todo mundo vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. E aí depois a gente começa a avançar nas discussões, né? A igreja tem a igreja tem uma influência muito grande nesse processo, e aí descobre-se que são dois corpos. A partir dessa descoberta de dois corpos, quem são as pessoas que determinam quais são esses dois corpos?
como que se processa, como que são construídos. Normalmente esse saber é tido pelas pessoas que têm acesso à informação e à formação. E naquele momento a palavra, como é ainda hoje, de um médico, era praticamente a palavra de Deus na Terra. Então ele disse, olha, a partir de agora existe um corpo de homem com um pênis e um corpo de uma mulher com vagina. O que vem diferente disso é doente, temos que curá-los. Curá-los na busca de transformá-los nesses dois padrões de corpos que existem. Tá? Isso para a gente começar a entender como que a gente se dá nesse processo de adoecimento das identidades que são gênero divergentes principalmente. E aí a gente se depara com as questões, principalmente do movimento, que a gente começa a reivindicar uma autonomia, né, uma autodeterminação, um direito de ser visto como não doentes. Então começa esse processo de luta, principalmente no movimento homossexual, que consegue tirar da OMS em 1990, mas as pessoas travestis e transexuais continuam inseridas no CID, Código Internacional de Doenças, o Código LF64, transexualismo até hoje. Então, e aí dentro de todo esse panorama, para chegar e dizer que somos pessoas vistas como doentes, e aí a medicina aparece em um determinado momento como a salvadora da pátria. Vamos consertar esses corpos que estão doentes para que elas possam ser vistas e vistas como pessoas normais. Então, essa questão do que é normal, do que não é normal, é muito uma questão de períodos culturais, períodos históricos, em que a gente consegue refletir sobre isso. Então, em determinado momento, certos comportamentos eram tidos como errantes, outros nem tanto, e outros deixam de ser completamente, né? Isso vai dependendo muito da forma que a gente tem de se organizar. Nesse processo, pessoas trans, travestis, transexuais e homens trans, e aí eu vou pedir chance para explicar, porque há muita dúvida, principalmente quando o STF joga uma palavra que ela remete muito mais a uma condição do que a uma identidade. Não sei se todo mundo acompanhou, mas o STF tomou a decisão de usar o termo transgênero, que é muito também comum nos termos médicos que a gente está vendo, principalmente nos estudos que vêm de fora. Então, o termo transgênero, ele remete principalmente a uma condição. E essa condição, a partir disso, a gente identifica quais são as identidades. Fazendo para vocês entenderem, as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, são pessoas homossexuais. Tem homossexuais masculinos e homossexuais femininos. Porém, por uma questão identitária, de movimento social, as pessoas reivindicam a identidade de gay para os homens que se relacionam com homens e de lésbicas. Então, a condição é homossexual, mas a identidade é gay e lésbica. O mesmo para pessoas trans. A condição é uma condição transgênera, mas tem as identidades que são construídas dentro do movimento social para pautar as demandas dessas pessoas. E aí o movimento social hoje, a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT, trabalha hoje, pode ser mudado, óbvio, né, com as identidades travestis, mulheres transexuais e homens trans. Travestis e mulheres transexuais, de uma forma muito simples, são praticamente sinônimos em termos de apresentação. Não dá para diferir você olhando. Ao contrário do que está escrito na medicina, que na medicina clássica diz que travestis são pessoas que se vestem de mulher e que podem ou não fazer algumas alterações, mas que fazem uso do seu órgão genital. E que a mulher transexual necessariamente quer fazer a transgenitalização. Isso não é real, tá? Isso está longe de ser a realidade. Não é nenhuma alteração física que vai determinar qual é a minha identidade. A minha autodeterminação é uma questão de identificação. Então, as pessoas travestis são pessoas que foram identificadas como pertencentes ao gênero masculino quando nasceram, porém reivindicam uma identidade feminina. A travesti reivindica uma identidade feminina, portanto, o uso do artigo feminino, mas ela não reivindica a identidade de mulher. Ela quer ser reconhecida como uma travesti. Ao contrário da mulher trans, que ela deseja, sim, ser reconhecida enquanto uma mulher. Por isso que é a diferença. A travesti, gênero feminino, mas não reivindica a identidade de mulher. E a mulher trans é uma pessoa que foi designada como pertencente ao gênero masculino quando nasceu, assim como todas e todos nós. Todas e todos nós fomos designados de forma compulsória. Ao passo que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se identificando ou não, né? Mas todas e todos nós fomos identificados a partir de um genital, e aí ela deseja ser reconhecida como alguém do gênero oposto. Grosseiramente falando, é isso. E aí o homem trans é o oposto. É uma pessoa que foi designada como pertencente ao gênero feminino, mas que se reconhece, vivencia e quer ser reconhecido como alguém pertencente ao gênero masculino.
Dentro dessas questões de corpos que a gente estava falando, hoje já se estima algo em torno de 43 corpos. Mas eu tenho certeza absoluta que nos currículos ainda só estamos estudando 2 corpos, né? Corpo masculino e corpo feminino. Mesmo apesar de a gente saber que desde 1998 as cirurgias de redesignações sexuais já são feitas no Brasil. Ela só é regulamentada em 2007, mas desde 98 ela é feita. Então veja, desde 98 para cá tem cerca de 20 anos, né? 20 anos depois a gente ainda vê a medicina que hoje, tendo 20 anos de mulheres transexuais tendo passado por cirurgias de redesignação, quando ela vai acessar um serviço médico, o médico diz: eu não sei lidar com isso. Então, aquela vagina que foi feita, construída, a gente vai finalizar, aquela vagina que foi feita, foi construída a partir dessa política pública, dentro da medicina, ela não é reconhecida, ela não sabe como lidar, e aí essa pessoa vai procurar quem? Né? Então, eu acho que isso é algum dos pontos para a gente pensar como que está sendo colocada essa política de saúde. Porque fica sempre parecendo que pessoas trans só procuram serviço de saúde por 2 motivos. Ou questões de transição, ou questões de HIV e AIDS. E aí, quando eu tenho uma unha encravada, eu vou procurar um médico, ele quer me encaminhar para o ortopedo hermético, porque lá é o hospital de referência para quem quer fazer transição. Só que eu tenho questões de saúde que não são inerentes ao HIV e AIDS e que não são inerentes a questões de transição. E eu acho que também é um dos pontos principais que a gente vai tocar aqui. Porque quando a gente procura uma UPA, uma unidade básica de saúde, ou qualquer outro serviço, é unânime, a menos que a gente encontre alguém que já passou por algum tipo de sensibilização e tenha uma proximidade com o tema, e dizer: olha, eu não sei lidar com isso, olha gente, desculpa mesmo, mas se hoje eu tenho uma demanda de endocrinologia, por exemplo, quero fazer uma terapia hormonal, e eu vou procurar um endocrinologista e diz que ele não sabe lidar, ele está me negando acesso à saúde. Ele não é obrigado a saber, até porque na formação médica dele não tem, mas ele não pode me negar o serviço de saúde, mandar eu ir embora ou procurar uma outra unidade. Isso é comprometimento ético que ele tem com a profissão, e aí ele precisa sim dizer: olha, vou ver como é que a gente faz, até para poder encaminhar para o serviço de referência, tá? Não estou querendo dizer também que ele tem a obrigação simplesmente de buscar, porque também não vai fazer um serviço que seja aceitável. E dentro de todo esse panorama, a gente vê que, por exemplo, são 25 anos de luta do movimento social para o reconhecimento da política de nome social. Foi só depois que a política de nome social foi efetivada no SUS, efetivada em termos de passou a existir, tá? Porque até hoje a gente não consegue, a gente vê, aliás, diariamente, violações do nome social. Foi só a partir desse momento que é instituído o nome social que pessoas travestis e transexuais passam a acessar o serviço de saúde. Até hoje, eu tive na última conferência de saúde, tive em 2015, e não era comum as pessoas dizerem: mas essas pessoas não acessam o serviço de saúde. Acho que a pergunta deveria ser o contrário, né? Por que essas pessoas não acessam o serviço de saúde? Porque o serviço de saúde hoje não é pensado para pessoas trans. Não é pensado, não é estudado, não é formado para a existência, a ocupação e o direito de acesso a essa população trans. Eu queria só marcar também, não sei se todo mundo já ouviu falar, que o antônimo de pessoas trans são pessoas cis, pessoas cisgêneras. Todo mundo sabe o que é? De modo geral, pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado no nascimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não me identifico com o gênero designado no nascimento. E pessoas cisgêneras são pessoas que se identificam com o gênero designado no nascimento. Então, todas e todas vocês que se identificam com o gênero que foi colocado e marcado lá no registro de vocês são pessoas cisgêneras. E isso é para que fique claro de que eu sou normal e vocês são trans, sabe? Não existe isso de normal e anormal. Então, foi uma jogada. Porque o movimento, principalmente das pessoas que estão na academia, falaram assim: olha só, eu sou trans e vocês são o quê? São normais? Não, vocês são cis. Então nós somos transgêneros porque vocês disseram que somos transgêneros. Portanto, vocês são pessoas cisgêneras. Porque não dá pra gente pensar em hétero e pensar em homo e não pensar no hétero, né? E assim sucessivamente. Então a gente vai falar muito esse termo, cisgênero, 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 para que todo mundo entenda da onde que tá vindo, onde que a gente quer chegar, mas é basicamente pessoas não trans. Resumindo, é isso. Então essas questões de sensibilização, ela parte principalmente de uma necessidade de acolhimento. Eu acho que o que sintetiza qualquer tipo de diálogo, conversa, sensibilização, capacitação é, primeiro, anamnese.
e depois uma escuta. Escuta essa, ela pode ser qualificada, mas ela também pode não ser qualificada, mas ser feita de boa vontade. E aí ela minimiza muito dos problemas que vocês vão encontrar na lida diária dentro das unidades de saúde ou em qualquer espaço que uma pessoa trans vai estar adentrando. E aí, já para a gente partir para encerrar, porque já passou o tempo, a gente está hoje, por exemplo, num processo de implementação, de construção da política do ambulatório de travestis e transexuais aqui em Niterói. Hoje está acontecendo uma reunião e a gente já está começando a desenhar, a gente teve conversa com a Vera, com a Secretaria Municipal de Saúde, e uma das maiores preocupações é a capacitação dessa equipe. E a equipe não é só médica, não é só a equipe de saúde, é desde o porteiro, o maqueiro, desde a pessoa da limpeza, porque é um trânsito dentro daquela unidade, e a responsabilidade é de todas e todos que estão dentro daquele espaço. Não adianta eu pedir lá na hora de fazer o meu cadastro para a moça me chamar pelo nome social e quando eu for chamada lá no cartaz, ou for chamada no som, ou for chamada naquele placar que tem eletrônico, se aparecer meu nome de registro, né? Eu nem vou levantar para começo de conversa. Imaginem hoje, eu que sou uma mulher retificada, eu tenho meu nome e gênero retificado, eu sou uma mulher do gênero feminino. Porém, quando eu vou acessar um serviço de saúde, eu deixo de ter acesso à saúde que é estabelecida, aliás, que é preconizada como sendo apenas saúde do homem. Por exemplo, eu tenho próstata, mas não está previsto dentro dos procedimentos de mulheres que elas façam um acompanhamento para a próstata. Então a gente tem uma falha muito grande, mesmo nesse serviço que já faz a cirurgia há pelo menos 20 anos. Então a gente vê que, assim, que são muitas complicações que, se eu me deparar com um médico que não está disposto a cumprir o seu comprometimento ético, eu não vou ter um regimento de qualidade. Então, independente de ele saber ou não saber, é importante ter essa marcação de quem é que ele está lidando, de qual é o tipo de pessoa que ele está tratando ali, para que os estigmas não sejam, mais uma vez, fatores de exclusão. Porque pessoas trans hoje não acessam o serviço de saúde, porque o serviço de saúde não está sendo pensado para o acesso a essas pessoas. É importante frisar também, eu gosto sempre de falar, que o SUS, principalmente o SUS, não é gratuito, né? Há um mito de que o SUS é gratuito e que as cirurgias ou qualquer tipo de tratamento para pessoas que estão com câncer, por exemplo, são mais prioritários do que para as pessoas que precisam fazer designação sexual. Gente, é direito à saúde, é universal, todo mundo tem o direito igual. Não adianta a gente querer hierarquizar, dizer quem tem mais necessidade ou não, porque para cada pessoa a sua necessidade é tão importante e vital. Então não dá para a gente mais aceitar essa desculpa de que está preocupado em fazer cirurgia e implementar, por exemplo, um ambulatório em Niterói, mas tem gente morrendo na fila do INCA. Gente, dá pra gente lutar por todo mundo. Não dá pra gente escolher por que a gente vai lutar, até porque é muito fácil excluir essas pessoas que já estão excluídas. Eu quero ver incluir, né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Eu acho que o básico é isso. Faltou alguma coisa, Sandra? Não, né? Então é respeito ao nome social, respeito à identidade de gênero da pessoa, anamnese e acolhimento. Na dúvida, a gente não precisa, assim, inventar a roda. Eu acho que como você gostaria de ser tratado, né? Ainda mais hoje em dia que as consultas são meio miojo, né? Então, 3 minutos e olha ali na cara da pessoa. Então, você pergunta qual é o nome da pessoa e aí você volta para o ensino fundamental e vê qual é o pronome de tratamento que vai estar adequado, né? A menos que a pessoa tenha um nome que seja, sei lá, bígamo, e aí você pergunta a pessoa, né? Mas é simples, gente. Eu falo que se vocês, né, essas profissionais de saúde, fossem capazes de cumprir simplesmente as diretrizes do SUS, a Política Nacional de Saúde LGBT, se fosse principalmente capazes de cumprir o código de ética da profissão de vocês, já acabaria com muito, 90% desses problemas. Então, fica aí essa reflexão para a gente pensar, para a gente entender principalmente como que essas micro e macro violências que acontecem dentro e fora do consultório das unidades de saúde são fatores de exclusão. Exclusão de uma população que está adoecida, sendo assassinada e morrendo. Os índices de suicídio são altíssimos. Se uma pessoa é destratada na unidade de saúde, ela não vai voltar, isso não adianta. E aí entra para uma questão de agravo, né? A gente tem uma medicina que não pensa em prevenção, ela pensa apenas em curar, né? Então a gente não tem uma medicina pensada, medicina/unidade de saúde, pensada em prevenção, então as pessoas estão se automedicando, as pessoas estão fazendo hormonioterapia sem acompanhamento médico, então quando chega na unidade já está com agravo, e aí a gente vai ter que combater agravo. E aí é todo o gasto que poderia ser pensado, até para minimizar esse gasto,
com questões de prevenção não está sendo possível, porque a gente chega com pessoas já com quadros avançados de infecção generalizada, de silicone industrial inflamado, com cirurgias de reparação ou vaginoplastia que não são feitas a contento, né? Então a gente vê que são uma série de violações que, basicamente, o respeito à identidade de gênero da pessoa, o acolhimento e uma anamnese de qualidade poderiam minimizar, assim, expressivamente esse tipo de violações, tá? Então fica aí pra gente começar a pensar e a partir de agora a gente realmente vai seguir pro seminário. Muito obrigada a todo mundo e vamos em frente. Arrasou, nega. Chegou e tirou, né? Pá, pá, pá. Então, gente, me convidaram para mediar essa sensibilização que a Bruna Benefits acabou de fazer. São muitas questões, né, que a gente tem para pensar e o nosso desafio é esse, né, hoje, bater a cabeça mesmo pensando sobre esse cotidiano, sobre como que a gente, né, pode estar trazendo essa pauta na saúde pública, né, nada mais justo do que esses corpos terem sim, acesso à saúde pública, né. Então, gente, agora após a exposição da companheira Bruna Benevides, a gente vai ter um espaçozinho para manifestar a curiosidade, né? Porque ninguém aqui é sabido, né? Eu não sou sabida, eu tenho curiosidade, dúvidas. E aí, para isso, a gente, né, pede você do público para se dirigir aqui do lado e expor, né? Eu acho que está sendo transmitido, né, também. Oi, gente. Então, quem tiver dúvida, quiser colocar alguma questão e tal sobre esse tema, né? A gente chama aqui. Tá. Todo mundo tá sabendo de tudo sobre travesti transexual, gente, que massa. Babado tá babado. Pode. Bom dia, meu nome é Luiz Montenegro, eu sou da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, Vence, né, no caso. Estou lá como professor da residência Profissional em Saúde da Família e eu estou aqui apenas para agregar, estou achando ótimo, e Sandra, obrigado pelo convite. Na verdade, eu acho que tem que começar um movimento dentro das escolas médicas mesmo, e onde a gente tiver saúde pública nesse país, a gente tem que começar a investir. A experiência da gente lá na residência, por exemplo, ano passado a gente colocou uma questão da prova que era a saúde da população trans. E aí eu fiquei super curioso. Primeiro eu estou envolvido com uma pesquisa grande, que era a pesquisa Vivas, né? A gente estava fazendo que vai ter um momento à tarde que o pessoal vai estar conversando sobre a pesquisa. E como foi importante também trazer esse tema na residência. Visto que nós tivemos 815 alunos inscritos, candidatos inscritos. É multiprofissional, a gente tem 7 categorias. E foi um momento importante da gente falar para 815 alunos que saíram das escolas de fisioterapia não. Eu estou emocionado pra caramba. Emocionado. Claro que é sempre. E a Alicia é minha ídola, né? Na verdade, falar para os alunos da farmácia, falar para os alunos do serviço social, para os dentistas, que é a minha categoria profissional no caso, para os enfermeiros, fazendo uma prova para eles, mostrando uma questão de qualidade de vida e acesso à saúde, foi super importante para a gente lá na escola e foi importante para os alunos também dar esse retorno. Depois a gente perguntou o que eles tinham achado dessa prova e dessa questão específica, né, para mim, principalmente. E eles falaram justamente isso. É um tema que a gente não discute, é um tema que as escolas não falam e que foi muito bom para eles também saberem que a gente está começando a abrir espaço para essa fala e deixar essa... talvez, não sei se a palavra é justiça, porque eu acho que não tem crime aí, né? Tem muita ignorância. Porque a gente também precisa também falar de uma forma mais acolhedora também com quem a gente conhece, né? E assim, acho que é isso. A escola aqui, a UF, que é um lugar que eu tenho um carinho enorme, a professora Sandra aqui do departamento de epidemia sabe disso. Enfim, acho que esse dia vai ser um dia bom para todo mundo e tomara que seja uma nova etapa aí que a gente ultrapasse os desafios. Bom dia, meu nome é Flávia, eu sou fisioterapeuta da Policlínica Carreira da UERJ, sou professora da graduação de fisioterapia da Universidade Veiga de Almeida na disciplina de saúde da mulher. E a minha pergunta, na verdade, né, que é uma coisa assim, interessante, porque eu já tive uma experiência com uma cliente, uma paciente que chegou até mim, que na verdade, vamos dizer assim, não sei se ela era trans, mas ela teve se ela foi criada dessa forma, mas ela chegou com uma complicação de uso de hormonoterapia, mas ela era hermafrodita. Então, ou seja, não sei se a opção sexual dela foi feita pela família quando ela era pequena, mas ela se identificava com isso.
Então eu queria saber assim, se vocês têm essa relação, essa experiência com o caso hermafrodita, porque na verdade ele não nasce com aquela designação específica e é isso escolhido, né? Vamos dizer assim, às vezes pela família ou às vezes pela própria criança, com o passar do tempo, algumas famílias dessa opção. E por acaso ela veio parar no meu atendimento por uma complicação do uso do hormônio, né? Então eu queria saber se vocês têm essa experiência. Eu falei bem rapidamente sobre os 43 corpos, né? E aí 42, dois deles que são masculino e feminino, tipicamente conhecidos por todo mundo, e os outros 41 remetem a pessoas intersexo, são pessoas que apresentam, digamos assim, a Miel me corrige se eu estiver errada, ambiguidades a partir do padrão de o que é um corpo masculino e o que é um corpo. Não é hoje, a partir de que o movimento começa a se organizar mundialmente, e aqui no Brasil também, eles começam a ressignificar essa relação com a medicina e admitem um termo chamado intersexo. Hermafroditismo foi descoberto que não acontece em seres humanos, apenas em plantas e alguns animais. Então, as pessoas intersexo são pessoas que podem ou não, por exemplo, apresentar uma genitália ambígua, né? Então, são 41 possibilidades. Dentre elas, a ambiguidade genitália. E aí, infelizmente, existe uma portaria do CFM que determina, a partir de uma conversa entre médico e familiares, até 2 anos de idade, que a pessoa seja cirurgiada, que seja escolhida o gênero, o sexo que a família deseja. E aí, óbvio, há uma pressãozinha do médico que está lidando com, acompanhando aquela gestação, para que seja feita uma designação para o feminino, porque é mais fácil construir uma vagina. Então, assim, a gente vê que isso é um problema grave e uma das principais pautas das pessoas intersexo é para que isso saia, para que as pessoas não sejam cirurgiadas, para que não tenham seus corpos normatizados, colocados dentro desse padrão. E que elas, quando quiserem, se quiserem, decidam fazer essa mudança. Porque imagina uma pessoa que nasce com um corpo ali que até a puberdade a gente não sabe a diferença entre menino e menina, apesar de, unicamente pelo genital, com a genitália ambígua. E aí vamos supor que faz essa cirurgia e coloca-se ali uma vagina. Só que esse corpo se desenvolve com caracteres majoritariamente masculinos. E aí como é que fica? Já foi feita a cirurgia. Né? E aí pode ser que tenha acontecido algo semelhante com essa menina, que pode ter sido tratada, criada, e aí para atender exclusivamente os anseios da família, que é um problema, é uma violação, por isso é importante na formação médica, mas também a gente pensar que saúde tem que atravessar as famílias, tem que incluir as famílias também nesses diálogos, para pensar que encerre esse tipo de violação, para que essas pessoas não sejam mutiladas, porque às vezes também as pessoas são criadas como se fossem pessoas trans, e aí às vezes elas não são e vão buscar acesso de saúde ou complicações que são causadas por conta de procedimento para pessoas trans. Mas também, neste caso, de uma cirurgia que foi feita em uma vaginoplastia num corpo que se desenvolveria masculino, aí sim aquela pessoa se torna, grosseiramente falando, um homem trans ou uma pessoa transmasculina. Então é uma outra questão que pode ou não envolver a transgeneridade, né? Que vai ter um seminário falando sobre isso muito posteriormente, mas a pergunta é muito pertinente porque está dentro do tema e há pessoas trans que são intersexo. Intersexo não é uma questão de gênero, é uma questão biológica, né? Então tem as questões de orientação sexual, tem as questões de identidade de gênero e tem as questões biológicas que a gente pode ser diático, é isso a palavra? Ou intersexo, é isso. Então todas as pessoas que não são intersexo, que não apresentam nenhum tipo de variação ou ambiguidade em qualquer caractere secundário, são pessoas diáticas. Então eu acho que quem aqui se identifica como intersexo que se sentir confortável? Acho que só uma pessoa. Então essa pessoa é intersexo, as outras então são pessoas diáticas, tá? São pessoas não intersexo. É isso, acho que eu respondi, né? Bom dia, tá? Eu fico, primeiro expressar a felicidade, a gratidão, até porque eu acho que isso vai ser o início de grandes debates que a gente precisa dentro da academia ter, né, muito isso, e eu falo disso porque eu coordeno o programa de violência aqui dentro da universidade, Mulheres Vítimas de Violência, o SOS Mulher. E Bruna sabe, quer dizer, de alguma maneira eu já partilhei isso com ela muitas vezes e eu estou aproveitando esse espaço coletivo que é o início, né, de um grande debate, de um caminho a ser percorrido dentro da academia, que durante todo esse tempo aqui dentro da universidade eu não tenho uma mulher trans ou ninguém que represente, né, a população trans dentro do programa. E aí eu compartilho com vocês, quer dizer, para onde estão indo
essas pessoas, ou seja, elas não estão indo para lugar nenhum e, claro, não vão me dizer que não exista violência, ou seja, essas pessoas não estejam sofrendo, né, qualquer tipo de violência. E nós, quer dizer, desde 2002, que é quando funciona o SOS aqui dentro, né, quer dizer, para atendimento a pessoas vítimas, né, mulheres vítimas de violência, eu não tenho registro de ninguém, de nenhuma representante, tá, desse segmento trans aqui dentro. É uma dificuldade, eu expresso e peço ajuda, porque aí é uma ajuda que eu estou pedindo assim, de uma maneira pública, tá? Porque a Bruna eu já pedi muito, porque sozinha que eu digo, enquanto equipe, está sendo muito difícil. Vocês veem, olha, de 2002 nós estamos em 2018. Então, a dificuldade que é, inclusive a discussão que você, no caso, acreditaria que dentro de uma academia seria mais progressista, seria com uma facilidade maior que nós tivéssemos, e muito pelo contrário, é uma dificuldade muito grande. Então, a primeira coisa seria pedir ajuda a partir desse primeiro ponto que eu estou achando fantástico, quer dizer, desse primeiro encontro, e é esse debate inicial, e que tenham muitos a partir daí, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguindo avançar nisso. Então isso é um pedido público, tá, gente? Quer dizer, pela própria minha angústia enquanto coordenadora de um programa, que a gente sabe de uma realidade que a coisa não desenvolve. E a outra, eu queria um esclarecimento em termos de rede, quer dizer, município. Esses ambulatórios já estão funcionando em Niterói, quer dizer, isso já está implantado ou não? Quer dizer, aí eu gostaria de ser esclarecida, até mesmo para orientação e encaminhamento, tá, das pessoas. Meu nome é Júlia, sou aluna da medicina do 6º período. Na verdade, a minha dúvida expressa também a minha ignorância sobre... sobre os intersexuais, na verdade. Acabou que juntou com o tema que a gente teve aula ontem, né, sobre intersexualidade, sobre os padrões biológicos disso. E, na verdade, essa demanda da cirurgia, de não ser feita a cirurgia logo, isso acaba entrando em choque um pouco com a questão biológica, assim, porque a cirurgia que vocês dizem seria a retirada das gônadas, né, logo ou os testículos que não são expostos. O intersexual, ele não tem o testículo, ele não é exposto, então fica como se fossem duas hérnias, né, a demanda intersexual é a não retirada dessas gônadas, é isso que eu fiquei na dúvida, na verdade, porque existe uma questão dessa retirada ser feita por ter um risco de neoplasia muito grande a partir disso depois. Então, na verdade, eu fiquei com essa dúvida de qual é exatamente a questão, qual é a demanda dos intersexuais. Eu não sei se vai ter algo explicando isso depois, porque é um tema bem interessante. E enfim, até que ponto isso não se choca com outros problemas de saúde. Deu para entender? Meu nome é Hilbert, eu sou da residência multiprofissional aqui do Antônio Pedro. Eu sou da educação física e trabalho na área de saúde da mulher e da criança. Minha pergunta entra em dois aspectos. O primeiro aspecto, eu queria saber se existe hoje um mapeamento das universidades, dos centros que trabalham com parte de saúde, que tem disciplinas envolvendo a parte de gênero. Por que da pergunta? Muito pelo fato de que, por exemplo, a minha escola de educação física tinha uma disciplina, e uma das discussões que a gente tinha fora da disciplina era a dificuldade, às vezes, de alguns alunos entenderem isso. Porque o movimento não só é universitário, como uma discussão que a gente tem a respeito da parte pedagógica de educação básica. Então, muito como eu trabalho com a Leila na parte do planejamento e questão da violência, muito a gente fala que muito seria resolvido se a gente tivesse um trabalho de sexualidade e trabalho de gênero na educação básica. Por que essa é a minha pergunta? Porque, por exemplo, como residente de saúde da mulher e da criança, nós tivemos uma disciplina de gênero que o que foi trabalhado foi simplesmente a mulher e o estado da mulher. E aí você começa a ver que não é só os profissionais de informação, são os profissionais já formados que reproduzem todo um discurso. E isso é extremamente presente. Vamos falar que sou na UF, eu tenho contato um pouco com a Universidade Federal de Juiz de Fora também,
que são os 2 centros de formação minha, e a minha pergunta é essa: tem esse mapeamento do que se foi ou que é trabalhado hoje nas universidades? Porque a falta de discussão sobre a temática, sobre o conceito de identidade, sobre todo esse trabalho, aí a gente abre um termo que eu critico pela própria origem, humanização, eu acho um termo horrível, porque você vai humanizar quem já é humano, isso não tem sentido, entendeu? Mas aí a gente fala sobre parto humanizado, sobre políticas humanizadas. Não, as pessoas já são humanas. E aí a pergunta é: existe esse mapeamento hoje sobre as disciplinas de gênero dentro das universidades? Aí, por exemplo, a gente precisa pegar o Brasil, pega o estado do Rio de Janeiro, para ver quais são as universidades que estão em comum acordo com as políticas nacionais e com essa visão. Deixa eu tentar responder. A minha amiga querida aqui do Antônio Pedro, ela traz a questão do não acesso aos programas. Bem, de modo geral, a população trans não acessa nenhum tipo de serviço de saúde, nenhum tipo de serviço público, nenhum tipo de programa não acessa, tá? Porque, de modo geral, não são bem acolhidas, não são bem recebidas, porque não há um preparo anterior. Então, enquanto não houver essa capacitação, essa sensibilização, essa humanização, porque de fato é isso. Sim, eu costumo dizer que a gente está ensinando respeito para as pessoas que deveriam já trazer isso de vez, né? Então isso é um grande problema que a gente precisa vencer e é uma pauta do movimento e é uma pauta, inclusive, que a gente está tendo debatida aqui de alguma forma, né? De que a gente precisa olhar mais para essa pessoa para que esse ambiente deixe de ser um reprodutor de exclusões, né? Então, enquanto a gente não conseguir fazer isso, elas vão continuar sem acessar. Porque é muito difícil também eu chegar para aquela menina que está lá na rua e dizer para ela assim: olha, aquele programa tal é importante para ti. Como que eu vou dizer que aquilo é importante para ela? Impondo. Ela tem que entender que aquilo é importante, mas um processo anterior, de que ela também vai ser bem acolhida, que aquele serviço não a discrimina dentro da sua especificidade. A questão do ambulatório. O ambulatório, ele já começa, a gente começa a desenhar essa discussão desde 2014, 2015 foi aprovada na Conferência de Saúde, inclusive aqui não seria no Antônio Pedro no primeiro momento, mas o Antônio Pedro tem as complicações, todo mundo sabe, falta de verba, etc. E no final do ano passado tivemos uma reunião com a secretária municipal de saúde e deram um ok para a gente construir. A partir que a gente construiu, para a gente desenhar o projeto do que seria ele. A partir disso, a gente conseguiu aprovar uma emenda parlamentar que destinou uma verba para ser instaurado esse ambulatório na Policlínica Silvio Picanço. Então, que passo estamos hoje? A verba já está delineada, mas ela não está disponível ainda e a gente está no processo de desenhar o projeto para essa implementação. Então, o ambulatório, que seria o segundo do estado do Rio de Janeiro, o 12º do país, para atender a demanda reprimida de toda a população trans, ainda está em vias de projeto. Estimamos que a gente consiga fazer com que ele se materialize ainda este ano, porém a gente esbarra em ano eleitoral, né? Então a gente sabe que é uma dificuldade a mais que a gente tem, né, Vera, minha amiga que é lá da secretaria, mas a gente está juntas nessa luta e esperamos que esse ano a gente consiga entregar, sim, porque é muito importante, é uma demanda reprimida, etc. Ela falou das questões dos intersexos. Existe, acho que, assim, eu não sou especialista do assunto, a próxima mesa vai abordar, mas para te responder, existem duas situações. Uma, a cirurgia vai ser feita só para atender os anseios dos pais, ou a cirurgia vai ser feita para atender uma necessidade de saúde. São dois posicionamentos diferentes. O movimento social não quer que seja feita cirurgia para atender os anseios dos pais e da sociedade, consequentemente. Quando houverem complicações de saúde, aí acho que é inevitável, acho que nem é uma pauta para ser discutida. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Ele fala a respeito do mapeamento, né, Hilbert? A gente está, por exemplo, em uma cidade onde é proibido falar a palavra gênero nas escolas. Então, a gente já está nesse cenário desde algum tempo onde não existe discussão de gênero que seja legitimada, mas a gente está fazendo a discussão. Todo mundo sabe que a gente está fazendo, em vários espaços. O mês da mulher é a prova de que a discussão de gênero está sendo feita. Porque ficou no imaginário das pessoas, a discussão de gênero é falar sobre travesti, sapatão e viado, e não é. Eu quero discutir gênero para minha amiga não engravidar aos 11 anos de idade. Para o meu primo, criança, não ser abusada pelos pais, pelo pai ou pelo tio, para ele saber a diferença entre abuso e
carinho entre abuso e brincadeira. E as crianças não estão sendo preparadas para isso. Então, hoje não existe como matéria obrigatória. Existe uma previsão regulamentar que todos os cursos tenham, mas ainda tem algumas, eu não posso dizer quantas, não vou saber dizer quantas, que são optativas. Eu acho que na formação, principalmente de saúde, tinha que ser, em todas as áreas, tinha que ser obrigatória, especialmente nas questões de saúde, tinha que ser obrigatória e, inclusive, ser obrigatório o curso que é online do SUAS, que é o curso de saúde da população LGBT. É gratuito, é no site, acho que tinha que ter curricularmente incluído para as pessoas acessarem, para pelo menos ter um contato mínimo com o assunto. Não vai dar conta, mas também não vai partir totalmente cru. E aí você estava falando também de profissionais, é isso, a gente já conversou, tive uma reunião com a Vera ano passado para a gente começar essas capacitações, sensibilizações, humanizações, respeito nas unidades em loco, né? Porque a gente agora está conseguindo fazer na pré-formação e na formação, mas os profissionais que estão lá, então a gente também quer ocupar esses espaços para fazer essa conversa mesmo, de forma que as pessoas só entendam tudo que a gente já falou aqui, né? Então, é um processo mesmo de formiguinha, mas que a gente está tentando e que a gente está conseguindo, apesar de tudo e de todos que não querem que a gente faça esse debate de gênero, que traga a questão da diversidade principalmente, mas a gente está conseguindo sim, a gente vai avançar. Porém, é um processo lento, porque tem muita resistência. A gente está falando de corpos dissidentes que não existiam na sociedade, e não existem ainda, que são marginalizados, né? Que tem toda uma questão de estigma que é jogada sobre a nossa população, então é óbvio que vai ser muito mais difícil, mas a gente vai conseguir, porque não tem como barrar o avanço da sociedade contemporânea, né? Eles vão ficar gritando, reclamando, etc, mas vai mudar, uma hora vai mudar. E aí é lógico, a mudança que acontece na sociedade, a medicina não dá conta, o direito não dá conta, quando vê tal movimento social 30 anos à frente, e aí depois a gente vai tentar ver como que a gente faz isso transformar em base curricular, enfim, acesso à saúde, educação e outras áreas, tá? Acho que a gente pode todas as perguntas, né? Muito obrigada, Bruna, Esca. Quem tiver perguntas, a gente vai passar para as pessoas. A gente tem o perfil no Facebook e você pode responder por lá, ok? Sobre a questão intersexo, nós estamos preparando, junto com a Miel, Movimento Social Intersexo, a gente está preparando para novembro, então se preparem. A gente vai fazer um seminário sobre intersexo em novembro. Tá? É um compromisso pessoal do movimento também. Tá? Muito obrigado, e a gente vai passar, né, para a próxima mesa. Infelizmente, a Defensoria Pública não pôde vir, que ia falar sobre direitos humanos. A gente vai ficar com essa falha, né, que era uma das meninas dos meus olhos desse programa que a gente preparou, mas infelizmente aconteceu esse imprevisto, né? A promotora, defensora pública teve um imprevisto e enfim.